Uma garotinha fofa se olha no espelho após terminar de se arrumar. Ela se questiona se ela se vestir desse jeito. Será que ela poderia ser a companheira do herói? Masato está olhando a fatura do cartão. Ele pensa que realmente veio alta esse mês. Ele pensa que tem sorte de que Aika provavelmente esteja pagando parte de suas despesas, como conta de luz e etc. No momento ele tem 2 empregos e ambos foram apresentados por Aika. Um deles é como acompanhante em um bar, mesmo que ele não faça nada suspeito. Masato ainda tem vergonha de falar sobre isso. Tanto é que quando Koumi perguntou sobre seu trabalho ele mudou de assunto. O outro é como tutor aos sábados. Nesse momento Koumi liga para Masato, ele estranha que ela esteja ligado a esse horário da manhã. Mas prontamente atende o telefone. Porém pela sua expressão em seguida parece que Koumi não parecia nada feliz ao outro lado da linha. Ela confirma se ele estava dando aula para uma garota hoje, e se ele iria para a casa dela. Masato se questiona o porquê ela estava usando aquele tom. Será que ele fez algo de errado? Mais tarde, Masato realmente não sabe como agir quando vira o interruptor de Koumi. Normalmente Koumi é gentil e amável, mas às vezes parece que vira um interruptor e ela fica muito assustadora. Ele teve que confirmar para ela que ele estava apenas dando aulas para essa garota e nada a mais. Ele não sabe quando ficou assim, ele sempre soube falar normalmente com garotas, talvez por seu amigo de infância ter sido uma garota. Em seu mundo ele até já chegou a sair em encontros com garotas. Até o momento em que a garota com quem estava saindo terminou com ele, dizendo que entendeu errado seus sentimentos, pois pensou que ele estava sendo gentil com ela por gostar dela, e não porque ele era gentil com todos. Masato reflete que provavelmente cometeu erros nesse aspecto em seu mundo anterior. Ele foi criado em um orfanato que sempre o ensinou a ser gentil com os outros, então isso era o natural para ele. É verdade que ele a tratou da mesma forma que tratava outras garotas, mas ela sente que não poderia a tratar de forma diferente. Mas ele não pode mais mudar isso, ele precisa continuar sendo gentil com todos. Chegando na frente da casa Masato decide que estava na hora de colocar as engrenagens para rodar, seja lá o que isso significa. Enquanto toca a campainha, ele pensa que essa é uma casa realmente incrível. É quando alguém atende a porta, era uma mulher mais velha. Ela cumprimenta Masato alegremente, ela avisa que Shiori está em seu quarto. Então a deixará em suas mãos como sempre. Enquanto sobe as escadas Masato reflete que já faz um mês que ele começou esse trabalho. Acontece que a filha de uma amiga de Aika quer entrar na mesma faculdade que ele. Por isso ela o recomendou para esse trabalho como tutor. Ele bate na porta do quarto, a chamando, ele pergunta se poderia entrar. E timidamente ela abre a porta para ele. Masato cumprimenta Shiori, que cora ao vê-lo. O nome dela é Shinomiya Shiori. Ela atualmente está no 2º ano do ensino médio. Masato repara que dessa vez ela não estava usando seu uniforme. Ela concorda e diz que pensou ser estranho ela usar o uniforme no final de semana. Masato sorrindo, diz que só a tinha visto de uniforme até agora, então isso realmente combinava com ela. Isso a pega de surpresa, que prontamente agradece e diz que ele também estava bem com suas roupas. Mas Masato brinca que elogios não vão a dar menos lição de casa. Ele pensa que ela é muito recatada. Ela realmente passa a vibe de menina rica. Masato percebe um livro em sua mesa e pergunta se ela estava lendo. Ela admite que sim, era um livro do Takazaka-san. Ela se empolga e começa a falar sobre o livro. Mas Masato não parece entender direito. Shiori apenas ri enquanto se vira. Masato pensa que ela estava agindo estranha. Será que ela percebeu que ele não conhecia o livro? Talvez para uma garota literária como Shiori conversar com ele possa ser uma chatice. Ele realmente se sente mal. Já na aula, enquanto Masato explica para ela, Shiori não consegue tirar os olhos dele. Ela pensa que ele está maravilhoso como sempre. Ela nem acredita que alguém como ele está em seu quarto. Será que alguém como ela realmente merece estar perto dele? Plana, desalinhada, esse é o tipo de coisa que as pessoas sempre falavam sobre ela, mas honestamente ela nunca se importou. Mas ainda assim ela nunca achou errado sonhar com outra pessoa, tipo arrumar um namorado quando entrasse no ensino médio. Esse tipo de esperança foi ruindo e secando. Os garotos sempre são monopolizados pelas garotas de nível superior. Eles nunca se importavam com garotas como ela. Ela pensa que realmente não precisa de uma namorado. Shiori pensa que os garotos bonitos já estavam sempre rodeados, e sinceramente, se um garoto não tem higiene ou está muito acima do peso, ela sinceramente prefere estar sozinha. Ela tinha um livro debaixo enquanto se anima. Ela diz que estava tudo bem, afinal tinha isso. É o que você chama de livros para mulheres. Ela sempre amou romances de fantasia. Todos os personagens desses livros sempre têm coração puro. Os heróis são legais e faz sentido as heroínas se apaixonarem por ele.
e eles sempre são realmente lindos. Há um mundo realmente bonito ali. Mas quem ela quer enganar? Ela realmente estava sozinha. Talvez a realidade realmente seja um lixo. Já em casa, ela pensa que hoje vai apenas ficar no videogame. Enquanto sobe as escadas, sua mãe a cumprimenta e pede que ela espere. Ela pergunta se Shiori já fez algum amigo ou um namorado. Ela não entende o porquê sua mãe está falando disso de repente. Ela explica que Shiori tem que experimentar o romance enquanto está nessa idade, principalmente porque tem menos garotos hoje em dia. Shiori já ouviu essa conversa 1 milhão de vezes. Sua mãe perguntou se ela ainda quer entrar na mesma faculdade e ela concorda. Então sua mãe diz que tem uma amiga que conhece alguém que estuda nessa faculdade. Então estava pensando em contratá-lo como tutor para ela. Isso a surpreende, que rapidamente diz que não precisa disso. Sua mãe pede que ela o encontre pelo menos uma vez, ele viria no sábado. Ela pensa que isso parecia uma punição. Como ela não tem amigos, ela sempre tem tempo para estudar muito bem. Isso parece apenas uma dor de cabeça. Ela vai apenas mandar esse tutor de volta para casa. No sábado, ela está em seu quarto lendo seu livro. Ela realmente admira o herói da história. Mas isso era apenas ficção, é claro que não existe alguém tão perfeito. Sua mãe a chama avisando que o tutor já havia chegado. Shiori percebe que estava de uniforme, mas descarta esse pensamento, afinal ele iria rapidamente embora de qualquer forma. Ter um tutor logo após a aula da manhã era realmente desagradável. É nesse momento em que ela se surpreende ao ouvir a voz do tutor a cumprimentando. Ela parecia hipnotizada por Masato. Sua mãe apresentar Masato e ainda diz que ele era um garoto bonito, mandando que a ela se apresente para ele. Mas ela rapidamente expulsa os dois de seu quarto. Masato se assusta enquanto sua mãe continua rindo. Shiori cai no chão desespera. Sua mãe não tinha avisado que o tutor seria um garoto. Do outro lado da porta, sua mãe a chama perguntando se tinha algo errado. Shiori sabe que ela propositalmente não a avisou que seria um garoto. Ela com certeza estaria avisando para seu pai que sua mãe frequentava aqueles bares de garotos. Ela percebe o quão bagunçado seu quarto está e logo começa a arrumar as coisas. Ela tem muitos livros que não pode deixar um garoto ver. Parece que essa é mais uma pervertida, pois tem muitos mangás e livros eróticos. A segunda personagem menor de idade que aparece e que também é pervertida. O que será que o autor quis dizer com isso? Ela cobre os livros com um pano e se olha no espelho para confirmar sua aparência. Ela pensa que aquele garoto até que era bonito. Shiori vai até a porta pedindo desculpas por deixá-lo esperando. Masato se desculpa, pois viu que ela ficou nervosa quando viu que ele era um garoto. Ele diz que mensagem não foi enviada corretamente. Mas Shiori nega, dizendo que tinha sido culpa de sua mãe. Masato ri ainda sem jeito. E Shiori finalmente percebe que tinha um garoto em seu quarto. Ela precisa se acalmar, não tem como nada desse tipo acontecer na vida realmente, ele teria que ser um cara horrível para isso. Masato a tira de seus pensamentos dizendo que também não tem muita certeza de como fazer isso. Então eles vão conversando e no final ela decide se realmente quer contratá-lo como tutor. Shiori concorda que esse é o plano. Ela pensa que sua voz era fina como o inferno. Não poderia falar com ele como fala normalmente. Masato entende que isso pode ser estranho para ela. Então após a aula ela pode falar diretamente com sua mãe. Shiori não acredita. O quanto ele parece legal. Ela pensou que ele diria como ela deve ser agradecida por tê-lo como tutor. Mas ele só deve estar atuando para conseguir o emprego. Masato pergunta por que ela quer ir para sua faculdade. Shiori diz que o ensino lá era muito bom e que a biblioteca era muito grande. Masato se anima perguntando se ela era amante dos livros. Nossa, pare de mostrar esse seu sorriso brilhante, pare agora mesmo. Ele pergunta que tipo de livros ela gosta. Shiori não esperava essa pergunta. Se ela disser que gosta de livros eróticos com homens bonitos, ele com certeza ficaria assustado. Ela diz que gosta de ficção e Masato diz que isso era incrível. Ele confessa que já leu os títulos mais populares, mas confessa que isso não era para ele. Agora ela se sente mal por ele a admirar. Ele não está demonstrando nenhum defeito. Não é possível existir alguém tão perfeito assim. Se uma garota batata como ela ser rude, ele terá que demonstrar suas verdadeiras cores. Shiori diz que ele poderia recusá-la se quisesse. Masato pergunta sobre o que ela está falando. Ela diz que ele não deve querer tutorar alguém simplesmente como ela. Ele com certeza prefere ser tutor de uma garota mais bonita.
Alguém como ele com certeza deve ter muitas ofertas. Não entendi bem, mas ela tem certeza que é agora que ele mostraria suas verdadeiras cores. Masato não acha que isso importa. Se ela está tentando entrar na universidade, ele fará tudo o que puder para ajudá-la. Ela fica surpresa e ele continua, ele realmente a acha uma pessoa maravilhosa. Quando ele a viu antes realmente a achou muito bonita. Ele sorri mais uma vez e isso parece ser o fim para Shiori. Ela realmente sente como se fosse uma história que cruzou dimensões para ver. À noite, Shiori não acredita que alguém como ele irá para seu quarto todas as semanas. Ele ainda a chamou de bonita. Ela se anima ao pensar que pode acontecer algo entre eles. É como em seus livros, mas ela nota algo logo se levantando e indo até o espelho. Ela sente que tem algo de errado. Ao lado do herói tem sempre uma bela heroína. Ela se desespera ao pensar que não tinha como uma garota de óculos acabar com o herói. Ela não tem outra escolha. Ela tem que ser como essa heroína, gritando para sua mãe a ensinar como usar maquiagem. Nesse momento todo seu estilo mudou. Ela parou de trançar o cabelo e tirou os óculos, passando a usar apenas lentes de contato. Agora ela realmente se sente preparada. No dia seguinte, quando chega na sala de aula, ela sente como se todas tivessem parado de conversar e estivessem a observando. De repente ela ficou com muita vergonha do novo visual. Ela espera não estar estranha. Ela não quer que os outros falem dela pelas costas. Nesse momento duas garotas chamam a atenção de Shiori. Ela realmente está assustada com a presença delas. Mas a garota sorridente diz que ela está com uma vibe diferente, perguntando se ela fez uma reforma. Inesperadamente ela fez amigas na sala. Ela não esperava se dar tão bem com outras garotas. Elas são um pouco materialistas, mas ela não acha que isso importa. Elas até saíram para comprar roupas juntas. Como ela não tinha muitas roupas casuais, elas a ajudaram a escolher. Shiori sente que agora a diferença de classe não é mais um problema entre ela e o herói. Voltando para o momento atual, quando Masato viu o livro em cima de sua mesa, era uma de suas novelas eróticas. Ela não acredita que se esqueceu dessa, já se desesperando. Por dentro ela pensa que realmente não leu um único milímetro de uma obra do Takazaka. Ela realmente precisa ler o livro por garantia, e não apenas ficar com suas novelas. Ela está muito feliz. Ela não gosta de estudar, mas adora o tempo que passa com Masato. Shiori confessa que está um pouco confusa com a lição. Ela se sente culpada pois Masato está explicando tudo corretamente, mas ela se acha muito burra para entender. Ela sente que finalmente está começando a entender. É quando percebe que Masato está muito perto. Enquanto ele diz que iria guiar o texto com o dedo para ela não se perder, Shiori começa a corar pensando que isso parecia uma sessão de ASMR. Shiori sente seus braços em volta dela. Ela sente como se seu cérebro estivesse tremendo, e do nada ela solta um gemido. Masato fica confuso e ela se levanta, literalmente dizendo que precisava responder ao chamado da natureza. Ela sente que iria explodir de tanta vergonha. Ela corre para o banheiro pensando que ainda pode sentir seus braços ao seu redor. Ela logo fecha a porta e cai no chão. Ela sabe que isso não está certo. Uma heroína não pode ter sentimentos assim. Ela precisa gritar. Masato se questiona se ele não presta perto demais. Ela realmente não aguenta mais esses sentimentos fluidos. Então grita que realmente quer jogá-lo para baixo. Quando essa hora chegar, que tipo de cara Masato fará? Esse tutor provado, ela com certeza irá conquistá-lo, não importa como. Eu sinto como se todas as mulheres ao redor do Masato, tirando a amiga depressiva da Koumi, são abusadoras em potencial. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva. Muito obrigado pelos 1000 inscritos. Seria está olhando a escala da semana. Parece que sua senpai folga na sexta. Normalmente nas sextas elas vão para o bar de garotos após o trabalho. Mas como ela vai folgar, Seira não sabe se ainda irão essa semana. É quando a senpai se aproxima desejando um bom dia. Ela diz para fazerem um bom trabalho essa semana. Seria confirma se ela vai mesmo folgar na sexta. E a senpai a tranquiliza, dizendo que ainda vão no bar depois. Ela sorri e passa o braço no ombro de Seira. De forma conspiratória ela pergunta se Seira não quer saber o motivo de ela folgar na sexta. Seira parece incerta, mas concorda. A senpai questiona se ela já ouviu falar de turno de acompanhante. Seira fica em choque.
Ela se pergunta se isso não era aquele sistema de encontrar um acompanhante antes e depois ir com ele para o bar. A senpai parece vitoriosa enquanto diz que vai para um encontro com seu amado Yuzi e depois irão para o bar juntos. Seira não pode acreditar nisso. A senpai continua se gabando que nesse bar os garotos geralmente não fazem isso. Só se você for um tipo de cliente especial. Ela se gaba por ser uma cliente favorita do seu Yuzi. Seria está com muita inveja. Ela pergunta se foi o garoto quem a convidou. Mas pela cara da senpai, é claro que foi ela quem o convidou. Menos mal, se fosse o anfitrião quem tivesse a convidado, ela com certeza teria rangido os dentes de pura inveja. Mas espera um momento, isso significa que ela pode tentar convidar Masato. A senpai apoia a ideia, lembrando que Masato parecia gostar dela também. Mais uma vez ela se aproxima de Seira animada. Ela diz para Seira não se esquecer que aquele dia está chegando, e aponta animadamente para o papel na parede. O dia do bônus está chegando, é o dia perfeito para desfrutar de um passeio. A senpai diz que talvez até de um presente para seu acompanhante. Seira pensa que isso não é uma má ideia, ela se imagina em um encontro com Masato, dando um presente para ele. Masato fica surpreso com o presente e quando abre, percebe que era um anel. Seira se aproxima dele sorrindo. Ela pergunta se ele sabe onde deveria colocá-lo. Não, fazer algo assim só o assustaria. Já em sua mesa, ela escreve a mensagem para Masato, dizendo que ele pode negar se não quiser, mas pergunta se ele não gostaria de sair com ela na sexta. Corando, ela sabe que essa é a chance dela de dar um passo adiante e envia a mensagem. Mesmo que eles apenas peguem algo para comer antes de ir para o bar, já seria especial para ela. Afinal Seira não quer que eles continuem como cliente e anfitrião para sempre. É quando ela recebe uma mensagem no celular, logo vendo que se trata da resposta de Masato, ela se anima e comemora ao ver que ele concordou em se encontrar. Já na sexta, em uma cena que vou ter que censurar, Seira está dentro de uma cabine no banheiro passando um lenço para garantir que ela não esteja fedendo. Ela se arrumou toda para hoje, é hora de ir para o seu encontro. Estranho, enquanto espera Masato chegar, ela percebe que só a ideia de o encontrar fora do bar faz seu coração bater mais rápido. Ela nunca pensou que isso a deixaria tão feliz, é quando ela ouve alguém chamar seu nome. Ele é tão lindo que parece um anjo. Não, com certeza ele é um demônio por fazê-la sentir essas coisas. Ela estaria feliz mesmo se Masato a desse um soco. Meu Deus, moça. Ela se pergunta se ele se vestiu de uma forma mais madura para combinar com ela. Ele está muito sexy. Ele pergunta se ela disse algo, mas Seira nega, mandando que eles se apressem. Masato agradece por ela ter feito uma reserva em um restaurante. Ele está muito ansioso por isso. Seria se pergunta como seu Azaro pode ser tão fofo. Isso é um encontro, certo? Ambos estão na mesma página e concordam que é um encontro, certo? Eles já estão na mesa e Masato comenta empolgado que aquele lugar realmente era bonito. Seira ri e diz que ele realmente parecia uma criança por ficar tão empolgado assim. Isso faz Masato corar e dizer que ele definitivamente era crescido. Seira ri e pensa que isso é o que fazia ele ser fofo, o que a faz perceber que tem algumas mulheres olhando para Masato, ela não pode culpá-las. Mas mesmo assim, nesse momento ela sente um indescritível senso de superioridade. Desculpe, mas esse garoto é meu. Seira entrega o cardápio para Masato mandando ele escolher o que quiser pois ela iria pagar. Ele até tenta negar e dizer que vai pagar metade. Mas Seira insiste que como ela quem o chamou ela que vai pagar. Ela não está com falta de dinheiro e em pensamento ela diz que a única coisa que vale a pena gastar é com o Masato. Honestamente, ela iria escolher um lugar mais de alta classe, porém ela sabe que isso provavelmente o deixaria nervoso. Ela quer apenas que ele se divirta enquanto estiver com ela. Sorrindo ao vê-lo aproveitar a comida, seus olhos estão brilhando, ele realmente parece uma criança. Você come de uma forma tão bonita e elegante, eu realmente te amo. Mesmo em momentos simples como esse. Meu amor só continua crescendo. Após a refeição Masato realmente parece satisfeito. Ele diz que não se lembra da última vez que se sentiu tão maravilhado. Seira está feliz com isso, ela pensa que ele é tão puro, como se não soubesse de nada sujo. É exatamente por isso que ela tem que perguntar, porque ele está nesse trabalho. Ela sabe que não deveria perguntar isso. Na prática, esse é um trabalhado que você se vende. Masato não é do tipo que escolheria um trabalho assim.
Ela percebe que ele parece meio nervoso e se arrepende por ter perguntado. Ela se desculpa, mas Masato diz que está tudo bem. Ele explica que foi pelo dinheiro. Ele conheceu alguém depois que saiu do orfanato e essa pessoa conseguiu esse emprego para ele. Seira se surpreende quando ele disse do orfanato e Masato explica que não tem pais. Seira realmente parece muito arrependida. Ela pôs sua curiosidade na frente dos sentimentos de Masato. Ele se apressa em dizer que está tudo bem. Sorrindo, ele diz que afinal ele é feliz. Isso pega Seira de surpresa. Seira realmente está sentindo vários sentimentos ao mesmo tempo. Masato agradece dizendo que esse era um lugar maravilhoso. Seira diz que não foi nada. Afinal ela está apenas agradecendo ele. Mas Masato não sabe o que fez para ser agradecido dessa forma. Seira tenta pensar em algo, mas ao ver Masato sorrindo ela cora. Ela pergunta se ele sairia com ela novamente e Masato prontamente concorda. Seira parece satisfeita por conseguir garantir um próximo encontro de forma tão natural. Talvez na próxima vez não seja antes do trabalho e sim depois. Se é que você me entende, afinal em sua mente eles não são mais apenas cliente e anfitrião. Se algo o incomodar ela vai ouvir, ser alguém com quem ele possa contar. Afinal ela quer se tornar algo a mais para ele. Corando, ela pergunta se seria ruim se eles dessem as mãos no caminho até o bar. Isso pega Masato de surpresa que por um momento fica encarando suas mãos. E enquanto cora, ele cobre o rosto e estende a mão para ela. Ela fica satisfeita e pensa que o fato de ele estender a mão para ela de forma tão envergonhada apenas faz seu coração bater ainda mais rápido. Isso mostra que ela se tornou mais próxima dele. Ele está abrindo seu coração para ela. Esse sentimento é absolutamente incrível. Ele é tão fofo, meu lindo Masato. Seira vai trabalhar duro para que ele nunca mais tenha que trabalhar nesse emprego. Um novo sentido nasceu nessa noite, um desejo poderoso de proteção. Ele não precisa ver coisas sujas. O que ele desejar ela irá fazer acontecer. É por isso que eles vão ficar juntos para sempre. Enquanto Seira parece em um sonho, Masato realmente parece estar morrendo de vergonha. Eles irão ficar juntos por toda a eternidade, custe o que custar. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Muito obrigado pelos 1000 inscritos.